compartilhar com vocês um pouco da experiência do uso de um painel de informação para o monitoramento e a tomada de decisão na nossa estratégia do apoiador no COSEMP Santa Catarina, transformando dados em sabedoria. Não é novidade para ninguém que nós estamos na era da tecnologia, né? Na era de dados, onde cada vez de uma forma mais rápida, mais volumosa e mais variedade a gente tem de informação nos chega, seja pelos nossos dispositivos eletrônicos, seja pelo rádio, pela televisão. A cada ano que passa, dobra a nossa capacidade da humanidade de produzir conteúdo. Por um lado é bom, facilita a nossa comunicação, facilita o nosso entendimento. Por outro, temos que tomar cuidado com notícias que não são verdadeiras. E no meio de toda essa avalanche de informação, o grande desafio é transformar esses dados, essas informações, em conhecimento, né, para a tomada de decisão. No âmbito da ciência de dados, eles têm a pirâmide do conhecimento, ou a pirâmide da sabedoria, onde eles classificam os dados como a base de tudo, né? São os dados crus, são os dados não tratados, onde eles até de formas isoladas eles não apresentam alguma significância. Em seguida temos a informação, todas essas características elas se interligam, né? A informação nada mais é que o dado organizado, é o dado tratado, e em seguida o conhecimento é a contextualização baseada em fatos, né, dessas informações. Tudo visando a tomada de decisão, né, que é o alcance da sabedoria, do uso de todo esse esqueleto disposto aqui. Isso está intrinsecamente na nossa vida quase que cotidiana. A gente quer, então, relatar aqui essa transformação desses dados, né, informação relevante para a tomada de decisão e aprimoramento no processo de planejamento e monitoramento da nossa estratégia do apoiador lá em Santa Catarina. A fonte desses dados é o nosso relatório mensal de atividades. Esse relatório ele é comum, ele tem uma matriz básica que é comum a todos os COSEMPs. Todos os apoiadores dos COSEMPs respondem esse relatório de atividades no âmbito da rede colaborativa. Ele é composto por registros quantitativos, né, uma planilha online, e registros qualitativos, que é o relatório descritivo. A gente utiliza a plataforma Google por ser a mais interligada e ser gratuita, tem essa vantagem. E a gente tem o registro de dados desde outubro de 2021, que foi quando a gente começou a fazer trabalhar essa questão do registro dos dados. A metodologia desse estudo segue a tradicional de a gente criar as hipóteses, né, obter, trabalhar e explorar esses dados a partir de gráficos que a gente possa extrair variáveis relevantes, modelar o problema para nós respondermos, né, procurarmos respondermos essas hipóteses criadas, para então chegar na tomada de decisão, que é o que fazer com essa informação, o que fazer com esse conhecimento adquirido. Como resultado, no COSEMS a gente formulou esse painel da estratégia apoiador, que é um conjunto de gráficos onde apresentam diversas informações a partir daquele relatório de atividades do apoio. O painel de apoiador, esse dashboard, ele pode ser filtrado por data, a gente pode filtrar seja por mês, por trimestre, por ano, até outubro, né, a gente tem os dados de outubro de 2021. A gente consegue filtrar por região de saúde, então eu consigo ter os dados especificamente de uma região apenas, ou de várias, né, se algum apoiador tiver mais de uma região, a gente consegue filtrar para essas duas regiões. E a gente apresenta a planilha como ela é de forma dinâmica, todos os dados modificam de acordo com o que a gente filtrar aqui acima. Uma das perguntas que nós temos no relatório de atividades do apoio é sobre a rotatividade dos gestores, né? A gente consegue, então, verificar quais são as regiões de saúde e quantitativo que a gente teve de troca de secretários, seja no mês, seja no semestre, seja no ano, e que ações a gente vai tomar, né? Não adianta a gente ter um dashboard, um painel bonito, com dados, com gráficos bonitos, se a gente não tem essa etapa, esse passo da tomada de decisão. O que eu faço com essa informação? Nesse mês que passou, aqui é um mês de março, tivemos 11 secretários, né, ou equipes que foram substituídas, né, no município. Que ações o apoiador pode fazer, né, no acolhimento a esse gestor? Né? A gente vai ter que fazer toda a nossa conversa de nos aproximarmos, nos apresentarmos, relatar o que precisa modificar nos instrumentos dos sistemas de informação para o novo secretário, capacitar a nova equipe, que não sei se ele trocou toda a equipe ou só o secretário saiu. Enfim, sempre pensar nessa tomada de decisão do que fazer com esses dados apresentados. Outra pergunta é da educação permanente, onde a gente computa aqui quais são os temas que a gente trabalhou. De educação permanente, quanto maior o gráfico, né, maior a incidência daquele tema.
E qual foi a ação do apoiador, onde a gente também vê se ele fez realmente a divulgação, se ele realmente organizou, ministrou aquela atividade junto com as nossas instituições parceiras, né, com o Conasems, com a Secretaria Estadual ou com outra instituição, o Ministério da Saúde e tudo mais. Temos o constante acompanhamento dos instrumentos de planejamento do SUS, onde mensalmente, quase que é uma regra que toda reunião de CIR a gente vai lá e fala, né, pede um ponto de pauta e fala com relação a como está a situação dos instrumentos de planejamento. Aqui a gente consegue fazer um comparativo com o período anterior, então se aqui a gente está trabalhando com março, referente ao mês anterior, a gente teve um aumento, né, do número de orientações dos apoiadores para os municípios referente aos instrumentos de planejamento. E para monitorar isso de um mês para o outro, o apoiador foi lá e falou, você está na nossa região, a gente tem essa pendência relacionada no DigiSUS com os instrumentos de planejamento. A gente consegue, daí, a partir de uma série histórica, monitorar isso. Será que se esse mês a gente fez esse comunicado, surtiu efeito no mês seguinte? Então a gente tem um gráfico que a gente acompanha essa série histórica para a gente também tomar decisões. Vamos fazer uma capacitação novamente do DigiSUS, vamos lá em loco, né, ver quais são as dificuldades no uso do próprio sistema. Temos mais de 30 áreas temáticas também, onde o apoiador ele registra quais foram as orientações, né, para qualificar essas políticas de saúde no território. Então, quanto mais escuro o gráfico, maior a incidência, para ficar mais fácil de visualizar. Também ele tem algum comparativo com o período anterior, né? Então, se você tem o mês anterior, você vai puxar o mês anterior, posso puxar o trimestre ou o semestre anterior também. E a gente tem mais de 30 áreas temáticas. Por que a gente detalhou tanto? Porque para nós, na ponta, essa informação é importante, né? Enquanto nós, no relatório que nós temos, que é comum a todos, a gente tem, às vezes, citado pelo grupo executivo, algumas temáticas prioritárias para aquele período, né? Previne, emendas parlamentares, entre outras. A gente optou por detalhar, porque é justamente aonde a gente vai verificar quais são as nossas fragilidades, ou então qual que é a demanda que está maior necessitada naquela região. Então a gente tem 30 temáticas das mais variadas e constantemente a gente coloca, insere outras para a gente estar acompanhando essas informações. E desde outubro de 2021 foram essas as temáticas, dentre as 30, as que mais apareceram. Lógico, no contexto da pandemia, faz sentido trabalhar com a imunização, combate à Covid, mas sempre também temos o planejamento dos instrumentos e sistemas de informação como uma grande incidência nas respostas. Podemos acompanhar também a participação dos apoiadores das câmaras técnicas ou nas reuniões de si. Aqui a gente checa para ver, né, como é que está o trabalho do apoiador nessas regiões. A gente consegue filtrar a participação do gestor, né? A gente tem uma das perguntas, qual é a participação do gestor nas atividades de si. Isso também é uma informação muito importante que a gente consegue monitorar e ver como é que está a discussão naquela região. Às vezes o gestor vem, liga direto para o COSEMS, faz uma reclamação, mas calma aí, você participou da última CIR ali, que foi discutido justamente isso que você está perguntando, a gente consegue ver como é que está a frequência do gestor, porque a gente registra, né, na participação dos gestores na CIR. De conclusão, a gente tira com o trabalho ainda em construção do uso desse instrumento, desse dashboard, a gente vê que a implementação dessa nova cultura, da gente ter a tomada de decisão baseada, né, com dados fidedignos ali, pois a gente tem tudo o registro dessas atividades do apoiador, é o centro das transformações que podem acontecer nos ambientes de trabalho, né, permitindo essa consulta rápida e constante do acompanhamento das ações. A experiência do COSEMS na análise de dados permite o planejamento das atividades sejam constantemente monitoradas e avaliadas. Esse acompanhamento ele retroalimenta o nosso planejamento constantemente, porque a gente vê para onde que está o termômetro indo, se a gente está com mais dificuldades em qual temática, a gente retorna no nosso planejamento para fazer novas propostas, vamos fazer novas parcerias com a SES, vamos conversar com o Conasems para fazer uma live sobre tal temática, nesse sentido. E também, de maneira ampliada, esse conjunto de dados poderia ser extrapolado para nível nacional, permitindo para o Conasems uma visão macro de todo o país. Todos os COSEMS preenchem aquele relatório de atividades, podemos compilar todos esses dados, e o COSEMS aí sim teria um termômetro que ele poderia ver nacionalmente de que forma ele poderia trabalhar, né, direcionar atividades. Por exemplo, como eu falei dos instrumentos dos sistemas de informação, hoje em dia temos os vídeos que o Diogo está produzindo e está caindo como uma luva para a maioria das regiões de saúde, porque é uma grande dificuldade
né, o uso ali das ferramentas e dispor desses vídeos facilitam bastante o nosso processo de trabalho. Eu deixo aqui o meu contato, né? Eu sei que tem muitos cosemes que também trabalham com monitoramento e têm bastante experiências positivas. Conversei recentemente com Paraná e Bahia, e para a gente estar trocando informações justamente nesse paradigma da gente estar transformando nossos dados em sabedoria.